Lai, lai. Meu povo, vocês devem estar achando estranho, porque eu só gravo um programa por semana e eu fui obrigado a gravar 2 programas. Um foi segunda-feira, está no ar, na UOL, na BOM, na página do Amaury Júnior, e o outro hoje, aqui pelo YouTube. Isso deve correr mundo, deve também ser colocado no Instagram e vários outros canais em que as pessoas vão aí compartilhando, com certeza. Mas é para responder a muita gente que me ligou sem entender direito o que é que eu quis falar com a convocação do seu Tite lá da eleição, da convocação dos jogadores para a seleção e também da eleição do presidente Jair Bolsonaro com o senhor Luiz Inácio no segundo turno. Nós estamos aqui pedindo a Deus que abençoe o nosso povo, gestos lindos dos nossos brasileiros, mais triste por outro lado, porque são pessoas que levantaram placas contra a democracia, pedindo interferência, intervenção militar num sistema eleitoral que foi testado e comentado no mundo inteiro. É lamentável que justamente nós, muitos de nós brasileiros, temos esse comportamento com o nosso povo e com o mundo. Eu não sei o que é que as pessoas estão dizendo por aí afora, mas atacar as autoridades dessa forma e escutar da autoridade dizer perdeu o mané, lamentavelmente é necessário observar quem pode mais chorar menos. A autoridade nem devia dizer nada, porque tem muita gente que não é nem teatro, é de verdade, estão inflamados e criando folclores de situações que não deveriam existir. É lamentável. O que ficou da eleição foi o aprendizado, e a gente pergunta, é isso que a gente vai dizer aos nossos filhos, quando eles estiverem numa disputa que por conta de um gol de diferença, fez toda a diferença, tiveram vários pênaltis, mas só um gol levou à vitória. É o caso do Rodinei, que marcou o gol da vitória da Copa do Brasil. Eu tentava lembrar o nome dele da outra vez e não conseguia. Rodinei, aquela coisa maravilhosa, aquele jogador único do Brasil, né? Um jogador que vai fazer muita falta na seleção, eu tenho certeza. E da eleição para presidente, eu até anotei aqui que falaram, mas se for fazer as contas dá mais de 6, José. Não. Às vezes se equivoca com o número. Não é um negócio do cão, às vezes confunde muita gente. Eu fui lá atrás, pedi para ver. Então, nós tivemos aqui a eleição do candidato vitorioso, ficou com 50,90% dos votos, 63 milhões de votos. Enquanto o nosso presidente Jair Messias ficou com 49,50%, 58 milhões e 200 mil e 2 milhões de votos, né? 58,2 milhões de votos. Então é uma eleição que diz 50,90 e 58,2 milhões de votos. É isso. E que foram 2 milhões de votos de diferença de um para outro, né? E a gente vai pedir a Deus que essas pessoas continuem educando seus filhos assim. Por eu ter perdido, por eu não ter pensado dessa maneira, eu vou aí começar a falar mal dos meus irmãos nordestinos, um povo maravilhoso, de uma cultura singular, perfeita. Se for olhar na Academia Brasileira de Letras, a grande maioria está lá, de pessoas oriundas do Nordeste. E não tem isso, não tem porque é nordestino parecido com isso. Somos todos um único país, todos brasileiros. O seu Luiz Inácio também ganhou em Minas, diferença ínfima, mas ganhou. Estava lá, os 50%, 0, não sei o que foi ele. Toma aqui um chazinho. Chá de maçã. Maçã é conciliadora, né? A maçã. Tomar um chazinho que faz bem. E aqui nós temos aqui uma situação
Infelizmente, outra pessoa famosa, outra mulher do mundo artístico, das artes, do futebol, que nos deixou subitamente nessa manhã desse dia 16 de novembro de 2022. Foi a nossa querida Isabel Salgado, aos 62 anos. Ela leonina, do dia 2 de agosto, e subiu dessa maneira, já desintegrando a equipe de transição do governo eleito. Diria eu para o presidente da República não viajar no mesmo avião que o seu vice, né? E tomar muito cuidado com essas viagens para não sofrer atentado e não tumultuar ainda mais esse processo que eu não entendo porque está tão inflamado. Eu me lembro de ter votado umas 4 ou 5 vezes para presidente. Não me lembro de ter passado uma situação tão constrangedora igual a essa. Eu lembro que eu votei na época do Collor, todo cheio de entusiasmo. E naquela época meu voto tinha sido do outro candidato. E o seu Lula não ganhou. Todo mundo ficou triste, mas me lembro das diretas. Não passou as diretas, todo mundo reclamou, protestou, mas não teve nada além disso. Foi lá uma eleição indireta lá no Congresso. E a tese das eleições diretas ficou para depois. Então a gente sofre, mas a gente tem que entender que o resultado da maioria, naquela época a eleição ainda era indireta. Tancredo ganhou e quem levou foi o Sarney, que aos trancos e barrancos terminou o seu governo. Depois veio o Collor, não deu certo, veio o seu vice, o Itamar, acho que era isso. Não sei como foi, mas ficou lá, terminou o governo com o Fernando Henrique, depois veio o Michel Temer com a saída da Dilma, e não teve essas confusões. O seu Collor saiu do governo, ninguém disparou um tiro sequer. Então, meu povo, misericórdia, isso não combina com o Brasil. Essas genuflexões espalhadas pelo Brasil, ou seja, todo mundo fazendo genuflexão, aí na frente de quartel, na frente aí, sei lá, de pneu, de que foi, que eu nem fui ver. E Brasília, não é castigo de Deus não, Brasília nessa época do ano, tem chuvas torrenciais, daqui até fevereiro a pisada é essa. Época das águas, aí está de repente um sol lindo, aí vira tudo. Vê essas chuvas que vocês viram, inundaram a casa de todo mundo, as barracas lá. E foi aquela loucura, tem coisa mais séria acontecendo no mundo. A gente quer um clima melhor para os nossos filhos. Então não vamos mudar o nosso fluxo de educação. Nosso foco é esse. Vamos respeitar as regras. Até quando a gente vai jogar uma 5 partidas de buraco, a gente já pergunta quais são as regras. Tem uns espertinhos que querem, né, passar na frente das regras, mas aí a maioria vai lá e arruma eles. E é sempre assim, o brasileiro é um povo ordeiro. Então vamos dizer a Deus que apacente as nossas ovelhas, né? Ele perguntou a Tomé se Tomé o amava, e Tomé 3 vezes respondeu sim. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro apacenta as minhas ovelhas. E a gente vai pedir aos nossos pais de famílias que estão por aí, sendo usados por alguns manipuladores a entender que tem que fazer barulho. E coitado, o homem foi agarrado no caminhão, porque eu não acho nada engraçado. 15 ou foi 16 quilômetros. Nem ele sabia por quê. Levado por uma hipnose, um estado de espírito que não é do nosso convívio. Então, nós temos que respeitar a maioria, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, as religiões que seguem seus rumos independente da nossa, e dizer a Deus obrigado por esse Brasil lindo. Então está aqui, visto que o presidente eleito com 60,3 milhões de votos e o doutor Jair 49,10 milhões de votos. Então 58,2 milhões de votos e 60,3 milhões de votos. Está aqui dito. Hoje teve uma pessoa que trabalha comigo, Tereza, teve um sonho muito misturado. Dentro dessa mistura havia criança
ela era puxada para um lugar em que alguém fazia muitas orações, via uma luz e ela pedia que não, que não, que não, e depois ela foi levada a ver um espírito que é um amigo nosso, conviveu conosco, de vez em quando ele aparece, nosso irmão Paulo, que Deus o abençoe onde quer que esteja. Muita luz para ele, foi um grande guerreiro. E aí veio a pergunta, significa esse sonho. Quando você sonha com luz e você diz que não, é que você está tendo um arrebatamento, está saindo do corpo e vendo o outro lado da dimensão, e assusta mesmo, né? A pessoa tem muito medo. E ela viu o irmão, que era o nosso irmão Paulo, que trabalhou conosco também. Estava calmo e sereno, e está dizendo para ela que está tendo uma mudança na vida da família dela, que ela não se incomoda, está nascendo novos personagens, está chegando novos personagens para compor a história da sua família. E esse medo da matéria, quando ela se encontra com o outro lado, é comum, porque é o físico rompendo a barreira para o mundo espiritual, continuando pelo cordão, o peritônio, né? Soltando aquela linha fininha, que é ali a linha do espírito, né? O perispírito, indo lá ver o outro lado. Cordãozinho de prata, e isso às vezes assusta a matéria. Portanto, o sonho, revelado por Dona Teresa, onde tinha muita oração, muito medo, significa que a senhora foi adiante do tempo e que sua família vai ter novo anjo chegando. Que Deus abençoe. Eu espero que o presidente Messias, Bolsonaro, como o povo fica o tempo todo chamando de mito, mito é Deus, que ele saia desse quadro depressivo e aprecie o seu trabalho, né? Essa votação que ele teve foi maior do que a anterior, então existem 58 milhões de pessoas que votaram no senhor, 58,2, né? Então, é muito voto, muita gente foi convencida pelo seu trabalho. Então, volta ao seu trabalho para ajudar o Brasil a melhorar, vigiar tudo, não deixar que a corrupção de novo ataque o nosso país. Foi um governo tumultuado, ninguém teve um dia só de sossego, toda hora uma confusão, toda hora uma mistura de religião com política, que ninguém sabe o que era aquilo, mas o senhor foi muito bem votado e a gente, claro, lhe dá os parabéns pelo seu trabalho, indiscutivelmente, uma grande liderança que se formou no país, onde o senhor apontou, na direção que o senhor apontou, nasceu Grama, nasceu uma nova política, nasceu um novo deputado, nasceu um novo ministro, nasceu um novo senador. Então, homem de Deus, Deus o abençoe, que lhe dê o amparo de novos dias, se Deus quiser. Não desista do legado, vamos continuar, porque quem não é a situação é a oposição, está dito aqui para o senhor. Então, aqui nós estamos falando agora da história, hoje é Melael, o diretor do dia, né? Nós estamos com esse anjo maravilhoso, que desde as 4 horas da manhã está conosco no meio do nosso céu, e ele é um anjo que trabalha contra as injustiças do mundo, né? É um anjo que é contra a exploração de todo tipo que não seja bendita. Então, estamos aí. E quanto o povo todo me perguntou, já falo da espiritualidade também, como é que é quando você desencarna? Milhões de perguntas nesse sentido, todo mundo fala todo dia a mesma coisa. Como é o outro lado, né? Então está aqui falando aí do trabalho do professor Tite. Eu sinceramente acho que ele errou em não ter convocado o Rodinei, que é o lateral direito do Flamengo. O Gabigol, menino lindo, menino maravilhoso, sereno, eu não tenho nada a ver com o Flamengo. Meu time mesmo é Palmeiras, o outro time é Vasco, e sinceramente eu acho que ele cometeu 3 grandes injustiças ou 3 grandes erros. Não ter levado o Gabigol para essa competição foi um dos erros. Não ter levado o Rodinei foi outro grande erro. O sujeito joga muita bola, é uma presença de campo. Sinceramente, eu vejo ali
grandes reflexos ao mesmo tempo de um Gerson Garrincha, de Pelé, eu vejo tudo junto ali, sinceramente, de um Jairzinho, de um Rivelino. Eu acho que, sinceramente, o senhor pecou em não ter levado o Rodinei. E pecou também em não ter levado o Gabigol. Os outros que o senhor levou, não quero questionar. Tudo bem, mas ficou desejando. Além do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, né? Um capricorniano divino. E aqui o Gabigol, um virginiano que tem tudo a ver. Uma pisada linda, uma pisada macia. Um garoto que sabe tudo de bola. E o Gustavo Scarpa. Tem aí o mesmo fluxo de idade. Ele é de 94, Gabi é de 96. E aqui o nosso querido Rodinei, de 92. São todos grandes jogadores que, sinceramente, eu acho que ficou faltando aí na nossa seleção. Tomara que eles também não façam falta no campo. As 3 primeiras partidas do Brasil, eu vejo vitória, nós vamos ter dificuldade nas oitavas de final. Mas estamos aqui para dizer para vocês como será, né, os dias aí vindouros. E eu perguntei aos orixás, né, ele fala que tem perigo de atentado em cima do presidente, tem perigo quanto à sua saúde, ele tem que prestar muita atenção. E o Geraldo Alckmin fará um grande apoio para ele. E aí o povo fica tudo querendo se meter. Como vai ser a equipe econômica, quem é que vê? O mercado não manda no Brasil, gente. O mercado não manda, a Bolsa de Valores não manda, acaba com isso. O Brasil não está devendo nada à FMI, nada, vírgula nada, nada. O Brasil tem que organizar as contas dele aqui dentro mesmo. Fazer uma política de verdade, observar, não sei para quem vai mexer com o Petrobras, mas é ele que ganhou as eleições. Tem que mexer no conselho da Petrobras, vai mexer, vai mudar tudo de novo. Vai tirar esse povo todo que está ali. E ainda bem que o Banco Central parece que não depende mais de nomeação política. Mas, enfim, é ele que ganhou as eleições. Agora temos que rezar. Esse povo estava fazendo genuflexão em todo lugar aí para pneu, para porta de quartel. Meu Deus, o Exército existe para proteger a Constituição foi clara. Quem levou mais votos também leva a eleição. Ele levou no segundo turno. Né? Quase leva no primeiro, mas o outro candidato é poderoso demais, tem muito voto. Então, vamos agora rezar para que ele acerte, para que não prejudique a educação, o mundo social, né? Um bom trabalho social, para que as pessoas tenham mais compaixão umas das outras, tenham mais fraternidade e que acabe com isso, essa mania de misturar a religião. Nunca vi isso no meu Brasil, nunca vi. Nunca vi levar um candidato ao púlpito de uma igreja poderosa, um homem que é um papa de uma igreja evangélica lindíssima. Eu tenho vários parentes na sua igreja, doutor Silas Malafaia. Como é que é isso? O que aconteceu com isso? Sabe, senhora de Macedo, o que aconteceu com vocês, com o Brasil todo? Misericórdia. Sabe, a gente tem que rezar muito para que exista a união das coisas lindas de Deus, independente do meu pensamento, do pensamento de quem quer que seja. Sabe, pessoas de religião afro sendo aí discriminadas por outras religiões, perseguidas. Não, vocês nasceram para ajudar o mundo, para trazer paz ao mundo. O trabalho de vocês é lindo, vocês pastores, são pessoas lindas, ordeiras. Nada contra vocês, nenhum momento, nenhum pastor, meu Deus. Quem somos nós para estar aqui corrigindo? O que a gente achou estranho foi ter subido ao púlpito para buscar fazer um segmento de pessoas de certas religiões para eleger um deputado, um político, um senador e principalmente um presidente. Eu acho que nós devemos levar educação e ordem e amor para o nosso povo de uma maneira geral. É isso que eu penso, sem atacar quem quer que seja e dizer a todos nós, olha, vamos respeitar a vontade da maioria, seja ela qual for, independente da minha, não foi a minha que ganhou, salve Deus, vamos respeitar que chegou. E rezar para que o Brasil, independente do que quer que seja o nosso país aí, com o seu lugarzinho no mundo, logo vocês vão ver que o Brasil está aí, pessoas maravilhosas chegando, Dona Simone, Dona Marina, todo mundo chegando para ajudar. Então vamos fazer parte,
dessa corrente, não, muito maior do que um partido político. São todas as pessoas que a gente conhece do bem, inclusive os grandes líderes evangélicos já pediram para todo mundo se organizar para fazer um Brasil melhor, um social melhor. Que Deus nos abençoe, tudo com Jesus, nada sem Maria. E aí, já ia esquecendo, é a pergunta dos irmãos, quando você desencarna, o que é que acontece além da sepultura? Gente, quando a gente sai do corpo, agora mesmo eu estava fazendo, interpretando o sonho da Tereza, minha amiga, né? Que estamos juntos na mesma equipe, trabalhando junto há muitos anos. Quando a gente sai do corpo, o que que acontece? Foi como ela viu o nosso irmão Paulo, alheio a qualquer situação, a qualquer decepção, com um rosto suave, sereno, sem interferir no mundo de cá. Né? São dois mundos. Quando há uma interferência, é porque o espírito não está bem. É porque o espírito está precisando de ajuda, até da terra, para torcer que ele encontre a luz. Né? Não é o caso do nosso irmão Paulo, que mostrava-se sereno, né? E ela chorou tanto com saudade, aquela visita que lhe fez bem, de amor. Né? Quando o sujeito sai do corpo, ele deixou tudo para trás. Aquele corpo ficou, aquelas mágoas, aquelas perseguições, aquele ódio, aquela coisa de querer que as coisas andem de acordo com a vontade dele, ficou aqui mesmo, ficou lá. O espírito às vezes leva isso quando ele não tem evolução, quando ele não tem luz, quando ele não tem sapiência, mas ainda não, ele vai subir, essas coisas ficaram para trás, e aos poucos ele vai ganhando entendimento do que aconteceu com ele e do plano espiritual que ele está. Muitas vezes esse plano espiritual não é o que nós gostaríamos que ele estivesse. Está no plano espiritual inferior, onde existem gemidos, dores, as pessoas faltando um pedaço, todo mundo ali para ser socorrido, as almas redentoras, as almas do bem, os anjos da conciliação, é muita coisa. Até que esse espírito vá se dando conta e ele busque na colônia em que se encontra o amparo dos seus antepassados, dos mestres que lá residem, para que ele comece um trabalho de reintegração. E então, a partir daí, o trabalho dele vai se dar. Muitas vezes ele não quer aceitar a luz e vem para o mundo, que nós chamamos o mundo inferior, esse mundo da obsessão, da mente conturbada, e muitas vezes farão vítimas. Um espírito que desencarna, mas um chazinho para melhorar a garganta, com problemas de estômago, quando chega perto de alguém, essa pessoa começa a ter reflexo de problemas de estômago, enxaqueca também é o caso, problema de coração. Então, se não se retira a presença dessa entidade que traz desarmonia para o indivíduo, com certeza ele também adoecerá e pode até encontrar a morte como derradeiro. Por isso, a limpeza espiritual é constante e é devida através das orações que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Rezar o tempo inteiro até na hora da morte, para que os espíritos inferiores não dominem o nosso espírito quando a gente sair desse corpo. Esperamos que possamos ir para lugares melhores. Então, continue fazendo suas perguntas. Se o espírito se comunica, se comunica. Você quer se comunicar com uma pessoa que você sabe que foi ordeira, foi boa, seu pai, a sua mãe, seu irmão, quem quer que seja, põe um copo com água do lado da sua cabeceira, ali no seu criado mudo, reza o Pai Nosso e pede para aquela pessoa que você quer se comunicar, entre em contato com você. Você vai ver no primeiro, no segundo ou no terceiro exercício, você terá a notícia da pessoa com quem você quer falar. Mas olhem, é necessário a oração. É necessário que você esteja sintonizado com o pensamento de amor. Não pode ter uma mágoa de manhã, antes mesmo do meio-dia, não leve ela para a tarde. Termine ali mesmo, comece a pedir a Deus para tirar aquela mágoa dentro de você, para você sair para um outro prisma. E não existe dizer que o Espírito ajuda hoje e amanhã você vai perder tudo. Não. Você não perde nada porque você pediu os Espíritos. Você perde pela arrogância, pela falta de amor, pela falta de atenção, pela falta de carinho, principalmente
pela falta de humildade, que é o que está acontecendo com o Brasil agora, meia dúzia de pessoas, né, querendo responder por 200 milhões e tantos de pessoas que existem no nosso país. Né? Então vamos acabar com isso, vamos nos unir, né, nos unir em oração e em prece, pedir a Nossa Senhora Aparecida do Brasil que nos proteja, a Jesus, o grande monarca, o grande príncipe, e que nós sejamos um país exemplo de fraternidade, como está escrito para o mundo todo. Tá bom? Vocês que estão do outro lado da dimensão, que desencarnaram hoje, que a terra lhes seja leve e que vocês todos sejam bem recebidos pela corte espiritual. Vocês que nascem, que chegam hoje, que Deus abençoe, que a vossa estrela brilhe, traga um amanhã melhor para o nosso mundo. Tchau, gente. Fui. Tchau.